Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no texto de Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Deixa a sua Bíblia aberta ali. Desde do capítulo 4 de Efésios, nós entramos numa série de mensagens que trata de uma forma mais específica sobre a vida cristã. Como nós vimos hoje na EBD, essa parte da Epístola de Efésios é a parte prática da Epístola. E nela nós falamos sobre a união do corpo de Cristo, da nova vida daqueles que se encontram em Cristo Jesus. Então, no capítulo 5, nós entramos em algo ainda mais específico, que é o assunto da família. Agora, veja comigo, aí na sua Bíblia, nos subtítulos que aparecem na sua Bíblia, que devem ser parecidos com aqueles que estavam na minha aqui, antes do versículo 22, Efésios 5, 22, o subtítulo na minha Bíblia diz assim: o lar cristão, marido e mulher. Em seguida, se você continuar, vai para o capítulo 6 agora. Talvez o subtítulo que você vai encontrar ali seja o mesmo que o meu, que diz: o lar cristão, filhos e pais. E agora, logo em seguida, o próximo subtítulo, que vai compreender o bloco de versículos que nós vamos estudar nessa noite, diz assim: o lar cristão, servos e senhores. Bom, mas o que tem de tão intrigante nisso? Por que eu estou chamando a nossa atenção para esses subtítulos? A questão aqui é que a palavra servos, que aparece nesse subtítulo e que vai aparecer logo no versículo inicial desse bloco de versículos, a partir do versículo 5, é a palavra na qual nós traduzimos escravos. É a palavra de onde nós tiramos a palavra escravos, tá? Então, Paulo, ele está tratando dos escravos em meio ao seu tratamento das particularidades de uma família cristã. Seria isso intrigante ou não? Como assim Paulo vai falar de escravos, de servos, quando ele está tratando de família? E hoje o texto que nós vamos examinar é esse, de Efésios 6, do 5 ao 9. Leia comigo essas passagens que diz assim: quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Irmãos, o meu objetivo nessa noite é de demonstrar que em Cristo nós somos todos iguais. Em Cristo nós somos absolutamente todos iguais. Não há acepção de pessoas. O meu objetivo é motivá-lo a servir a Deus e a servir ao seu próximo de todo o coração, para que o nome de Deus seja honrado e seja glorificado. E é o que nós veremos nesse texto nessa noite. Mas vamos orar mais uma vez e clamar ao nosso Deus, para que esse texto possa, de fato, entrar na nossa mente e tocar o nosso coração. Senhor Deus, clamamos a Ti, ó Pai, ajuda-nos a interpretar e entender a Sua palavra, ajuda-nos, ó Deus, a vivê-la ao longo dessa semana. Confronte-nos, ó Pai, use, ó Deus, essa espada mais afiada que uma espada de 2 gumes e nos faça, ó Deus, entendê-la. Em nome de Cristo que oramos, amém. Em primeiro lugar, eu creio que seja necessário nós lidarmos, sim, com esse termo servos, ou como eu disse, com essa palavra escravo, para esclarecer algumas preconcepções que nós tenhamos em relação a esse texto. Porque se nós começarmos a falar sobre o texto,
tendo como ponto de partida que ele está falando de escravos, talvez você fale assim, pô, a Bíblia então é a favor da escravidão? É isso? Não, não é isso. Mas nós precisamos entender o que a Bíblia quer dizer quando ela usa, ou o que Paulo quer dizer quando ele usa esse termo. Nós precisamos entender que a escravidão, ela já existia na época em que Paulo escreve essa carta, assim como ela continua existindo hoje. Nós não tapamos os nossos olhos para aquilo que é verdadeiro. Nós não fingimos que a escravidão não existe nos nossos dias. Para os irmãos ficarem chocados, na época de Paulo, havia cerca de 60 milhões de escravos no Império Romano. E esses escravos, eles constituíam a força de trabalho e eles eram pessoas que trabalhavam em trabalho doméstico, trabalhadores manuais, mas vocês tinham ali também pessoas cultas, médicos, professores e administradores. Ou seja, todos os tipos de pessoas. Todos os tipos de pessoas eram escravas ou poderiam se tornar escravas. E isso, irmãos, ocorria por diversas razões. Os prisioneiros de guerra, de modo geral, eram tornados escravos. Então essa é uma razão que era bem comum naquela época. Nós tínhamos também aqueles que eram tornados escravos justamente por conta da pecaminosidade dos seus senhores, ou daqueles que dominavam essas pessoas. Então o homem, por conta do seu pecado, fazia com que o outro homem se tornasse o seu escravo. Como nós vimos na semana passada pela manhã, o homem ele exerce domínio sobre toda a terra. Deus colocou o homem para exercer esse domínio. Mas ao invés de exercer o domínio sobre toda a criação, o homem ele deseja exercer o domínio sobre toda a criatura, inclusive outros homens, fazendo com que o seu pecado coloque outras pessoas em sujeição a si. E aí ele então controla essas pessoas de uma forma que ultrapassa os limites que Deus deu. Mas também haviam aquelas pessoas que se tornavam escravas, não por força, mas pela própria vontade. Verdade. Existiam pessoas que se tornavam escravas pela sua própria vontade. Você se lembra aí do título ou do subtítulo que nós acabamos de ler? O lar cristão, servos e senhores. O que essa passagem ela está fazendo é tratar o escravo ou tratar o servo como alguém debaixo de uma família ou como parte de uma família. Se tornar escravo naquela época não era algo necessariamente ruim, como muitas vezes nós entendemos. Sabe por quê? Os direitos dos escravos eram garantidos. Eles tinham alguns direitos. Eu não estou dizendo que os direitos que eles tinham são iguais aos direitos que nós temos hoje em dia, mas eles tinham direitos. Em segundo lugar, eles podiam ter famílias. Então eram pessoas que cresciam debaixo do seu senhor e que estabeleciam famílias. Então isso era um privilégio. Eles eram alimentados, não eram pessoas que passavam fome. De novo, não significa que em vários casos o pecado do homem não fazia com que os escravos morressem de fome ou que fossem maltratados. Sim, isso acontecia. Mas de modo geral, aqueles que desejavam se tornar escravos, eles também eram alimentados. Eles tinham também a proteção do seu dono, a proteção do seu senhor. Ou seja, eles trabalhavam e eles viviam debaixo dos cuidados do seu senhor, e por isso eles desfrutavam de um certo nível de proteção, um certo nível de cuidado. Afinal de contas, quando você compra um bem, você protege aquele bem. E naquela época o escravo era considerado um bem também. Então o seu senhor, ele não queria simplesmente que os seus escravos morressem. Ele queria cuidar. E existiam várias dimensões de como esse cuidado se dava. E é por isso que Paulo escreve essas palavras aqui, colocando o escravo debaixo de uma família. E antes que os irmãos me ataquem aqui ou me cancelem, nós precisamos manter em mente que, de fato, a vida de um escravo não era mil maravilhas, e sim, o homem pecaminoso, ele se exacerbava
e ele cometia pecados que eram baixíssimos, horríveis, e que muitas vezes levavam pessoas à morte. Mas também nós devemos diferenciar essa escravidão que nós estamos falando aqui com aquele tipo de escravidão que ocorreu alguns séculos ou décadas atrás. Porque na época de Paulo, a escravidão ela não se dava necessariamente por conta de questões de raça. Mas tudo isso é um assunto para nós tratarmos numa outra ocasião, espero eu, né? Mas que chama a nossa atenção para nós distinguirmos o que Paulo estava tratando naquela época e os abusos que nós vemos e vimos em anos atrás. O ponto aqui é que o cristianismo pregado é um cristianismo que vai mudar a cultura, mas que esse cristianismo, ele não veio com o intuito de acabar com a escravidão, mas o resultado do cristianismo veio e mudou essa escravidão. O cristianismo ele não surge como uma política social que tem como seu objetivo último acabar e resolver o problema da escravidão na época de Paulo. Mas o resultado disso, o resultado da aplicação do cristianismo nos leva a isso. Um pastor Hernandes diz, os apóstolos, eles não se consideravam reformadores sociais. Eles eram, antes de tudo, arautos das boas novas da salvação em Cristo. Os apóstolos, porém, eles não fecharam os olhos para a escravidão. Na verdade, anunciavam os verdadeiros princípios, como a absoluta igualdade espiritual entre senhores e servos, que acabaram destruindo essa terrível mancha da civilização. Irmãos, o cristianismo, ele provocou não uma revolução política, uma revolução social, uma revolução econômica, mas uma revolução moral e espiritual. E nós não podemos jamais nos esquecer que foi pelo trabalho de cristãos, de reformadores, que a escravidão chegou ao fim décadas atrás, de modo geral, né? Foi por meio de cristãos sérios que nós não encontramos mais a escravidão sendo promovida da maneira que ela era promovida. Bom, entendendo isso, tendo isso como pano de fundo, independente da nossa situação, sejamos nós escravos, ou seja, nos dias de hoje, talvez encaixaria aqui servos, né? Ou senhores, todos nós temos responsabilidades diante de Deus e perante os homens. E perante Deus nós somos todos semelhantes. Por isso, Paulo ele começa tratando, em primeiro lugar, dando instruções para os servos. Veja comigo no versículo 5. Paulo fala que os servos, eles deveriam obedecer. Diz assim: quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Irmãos, essa passagem, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, não é algo sugestivo, é um imperativo. Veja que essa é a mesma ordem que nós recebemos lá em Efésios 6, versículo 4. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, né? Mas admoestai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E aí ele vai falar que os filhos devem o quê? Obedecer, honrar os seus pais. E aqui, enquanto os filhos são chamados a honrar os pais, os servos são chamados a honrar os seus senhores. E da mesma forma que nós podemos e devemos honrar os nossos pais, nós podemos fazer isso com os nossos senhores de diversas maneiras. Por exemplo, nós podemos cumprir com responsabilidade aquela responsabilidade que nos foi dada no nosso trabalho. Nós podemos seguir, ou nós devemos seguir as instruções que nós recebemos dos nossos mestres, dos nossos senhores, dos nossos chefes. Nós devemos obedecer às suas ordens. Irmãos, não interprete obedecer à ordem do seu chefe como algo negativo.
Porque, como eu disse, os filhos obedecendo aos pais é algo positivo, assim como os servos obedecendo aos seus senhores. Não tem problema algum, contanto que essa obediência seja uma obediência debaixo dos mandamentos de Deus. Você, como servo, deve ser um servo verdadeiro, um servo leal, ou seja, aquele que não anda falando mal pelas costas do seu chefe. Você deve trabalhar de forma diligente. Você deve se comunicar de forma clara, de forma respeitosa. Você deve estimar o seu chefe, não é bajular, é estimar. Não é ficar levantando a bola dele, mas como nós falamos aos pais, é sim dar ouvidos, é sim falar aquilo que é bom quando necessário. Você deve buscar o melhor e se desenvolver da melhor forma. Para quê? Para que você possa servi-lo da melhor forma e servir os seus próximos da melhor forma. Veja então que a obediência ao seu chefe, a obediência ao seu Senhor, não é algo simplesmente como o mundo pinta, ruim, é algo que nós devemos fugir, não, é o que nós cristãos devemos praticar. E Paulo diz ainda que a obediência deve ser com temor e tremor. Irmãos, isso significa respeito. Isso não significa você, a não ser os militares aqui, tá? Bater continência para o seu chefe. Mas significa demonstrar respeito a ele de diversas maneiras. Você presta obediência com temor e tremor, não desacatando as ordens do seu chefe perante as outras pessoas. Então, seu chefe pede para você fazer alguma coisa, o que você faz? Sim, claro. Você vira perante seus amigos e faz o contrário. É não discutindo com ele publicamente. Bom, se ele é seu chefe, a responsabilidade é dele, né? Ele que vai ter que assumir a culpa de algo ter dado certo ou errado. É não fingir que você está seguindo as regras simplesmente para passar e terminar o dia, terminar a semana, ou até mesmo burlar as regras do seu trabalho. É você obedecer com temor, com respeito e com tremor. Paulo ainda diz que a obediência deve ser com sinceridade de coração, como a Cristo, ou seja, é uma obediência sincera, é uma obediência desejosa. Irmãos, eu me lembro no período da universidade, quando eu trabalhei em diversos empregos, já falei para os irmãos que trabalhei em vários, né? Só não fui coveiro, o resto já fiz de tudo. E em um desses trabalhos eu fiquei espantado com a diligência que os meus colegas de trabalho tinham. Eles não aceitavam você bater o ponto, colocar o dedo lá no relógio, 1 minuto atrasado. E eles não aceitavam você bater o ponto para sair 1 minuto adiantado ou atrasado também. E quando eles estavam ali trabalhando, eles estavam trabalhando. 5 minutos antes, nós estávamos ali todos sentados numa mesa, conversando, brincando, dando risada. E aí então o chefe falava, hora de trabalhar. Todo mundo vai lá, bate o ponto e vamos trabalhar. Não é que não poderia haver conversas, mas você percebia a seriedade que havia naquelas pessoas em de fato trabalhar, de fazer aquilo pelo qual ele foi contratado, ou para qual ele foi contratado para fazer. E nós também podemos fazer isso, trabalhando o tempo que você está sendo pago para trabalhar. Então, quando você recebe por 5 horas, você trabalha por 5 horas. Não é usa o celular por 3 horas e trabalha por 2 horas. Não é uso a internet por 30 minutos e trabalho 30 minutos. Não é entro no banheiro no trabalho, né, e fico 1 hora e depois eu trabalho um pouquinho quando der. Não, irmãos. É nos dedicarmos, colocar a nossa mão na massa, é de fato trabalharmos como ao Senhor. Em segundo lugar, Paulo, ele trata da motivação. Veja comigo o versículo 6. Ele fala assim, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Nós não devemos trabalhar ou servir apenas para agradar a homens, quando nós estamos sendo observados. O ponto é que, geralmente, quando as pessoas estão olhando
nós nos empregamos a fazer alguma coisa. Eu me lembro de um filme de comédia que eu vi anos atrás, em que o chefe era no exército. Então, quando o comandante chegava, aí todo mundo se prestava a fazer alguma coisa. Um começava a chutar um pneu, porque ele não sabia o que fazer. O outro pegava uma ferramenta e fingia que estava apertando um parafuso. Quando vai ver era um prego, não era um parafuso e coisas assim. Mas isso é a realidade do nosso dia a dia. Nós vivemos dessa maneira. Nós começamos a fazer tudo menos aquilo pelo qual nós somos pagos. Irmãos, nós devemos trabalhar mesmo quando as pessoas não estão nos observando. Veja que esse comando é o mesmo que Paulo dá em Colossenses 3, 22. Abre lá comigo, Colossenses 3, 22. Veja o que Paulo diz ali. Ele fala assim: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. E muitas vezes nós buscamos ilustrar essas coisas de forma negativa, com exemplos negativos, mas a Bíblia nos traz aqui exemplos bons e positivos disso. Por exemplo, José, quando ele se torna escravo de Potifar, nós temos ali um exemplo claríssimo que ilustra muito bem o que Paulo está dizendo aqui. Se você deseja abrir lá em Gênesis, capítulo 39, no primeiro versículo, nós lemos o seguinte, Gênesis 39, 1. José foi levado ao Egito, e você tem que entender que levado ao Egito, não é que ele pegou uma carona com alguém, ele foi levado como escravo ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Ele foi levado como escravo para uma outra terra, para uma outra região. E ele permaneceu ali trabalhando diligentemente, mesmo sendo escravo na terra de um povo que não era o seu povo. E ele trabalhava sempre tendo em mente que ele estava prestando um serviço a Deus. Isso vai ficar claríssimo na história de José. Há uma outra passagem, pode abrir lá em Daniel capítulo 1, onde nós vemos um outro exemplo de um servo de Deus trabalhando numa circunstância nada animadora. Daniel ele é levado cativo para uma outra região também, e ele deve servir debaixo de um outro rei. E ele faz da melhor forma. Veja lá em Daniel capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Irmãos, todos nós conhecemos a história de Daniel. Daniel era escravo entre os babilônicos, e nem por isso ele deixou de trabalhar da melhor forma, com zelo, dando o seu melhor, servindo a Deus. Ele estava sempre realizando a sua obra, tendo em mente que aquilo que ele fazia era para a honra e glória e serviço de Deus.
Em última instância, nós estamos sempre servindo ou sempre deixando de servir ao nosso Deus. E nós devemos servi-lo de todo o nosso coração. Isso significa que nós não devemos fazer as coisas apenas por obrigação, ou fazer as coisas de má vontade, mas desejosos, ansiosos por servir. Irmãos, servir é um privilégio. Servir é um privilégio que Deus nos dá. Paulo também diz que nós devemos servir como servos de Cristo. O nosso dever, portanto, é fazer o nosso melhor. Nós lemos Colossenses 3, 22, mas se você deseja, volte lá no versículo 23. Colossenses 3, 23. Paulo diz assim na continuação: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Lembre-se que uma vez que você foi salvo, você se tornou agora escravo de Cristo. Irmãos, não há nada mais libertador do que ser escravo do próprio Deus. Agora nós podemos servir a Deus livremente. E agora nós podemos servir ao nosso próximo livremente. Portanto, nós devemos cumprir a vontade de Deus de todo o coração. O nosso chamado como cristãos, como escravos de Cristo, é de fazer essa vontade de Deus e não a nossa vontade. Logo, o que nós precisamos fazer de modo prático é sempre buscar entender qual que é a vontade de Deus em toda e qualquer circunstância. Então faça comigo esse exercício. O que Deus deseja em relação a, e você pensa, trabalho, casamento, relacionamento, paternidade, maternidade. Você coloca aí, o que Deus deseja? Eu tenho algumas sugestões. Bom, no casamento, Deus deseja a restauração. Se há problemas, Ele deseja a restauração, sempre. Fidelidade é o que Ele deseja. Ele deseja perdão, Ele deseja amor, Ele deseja submissão, Ele deseja respeito. Sim, Ele deseja todas essas coisas. Em relação ao seu namoro, se é que você namora, Ele deseja a santidade. Aliás, a santidade é desejada para todos nós, né? Nós devemos ser santos porque Deus é santo. Nós devemos buscar um propósito. Você está namorando para quê? Para pecar? É melhor não namorar, né? Em relação ao seu serviço, Deus deseja honestidade. Deus deseja, como nós vimos hoje na Escola Bíblica Dominical, testemunho. Nós precisamos ser intransigentes com as questões bíblicas. Não ficar com vergonha, falar a verdade, falar às pessoas que estão ao nosso redor. É isso que Deus deseja. Em terceiro lugar, Paulo fala sobre o modo desse serviço, versículo 7. O modo do serviço. Ele fala assim: servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Irmãos, servir de boa vontade é um chamado pastoral. Os pastores são chamados a servir de boa vontade. Mas o ponto é que esse chamado não é um chamado exclusivo aos pastores. É um chamado a todos nós. Veja, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 2, que aquele que almeja o episcopado, ou seja, se tornar um pastor, ele deve fazê-lo não por constrangimento, mas espontaneamente de boa vontade. Pedro diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. E assim também deve ser a sua prática, mesmo que você não seja pastor. De forma bem específica, o pastor é aquele que deve buscar servir a Deus e servir de modelo para as outras pessoas. Mas se você não é pastor, a palavra de Deus não está deixando aqui claro que você deve parar de servir. Você deve continuar servindo. Você não vai ser apenas aquele que está liderando, servindo como exemplo para o seu rebanho, mas você ainda é chamado a servir.
e você deve fazê-lo da melhor forma. Quando você convida alguém para a sua casa, alguém que você realmente gosta muito, alguém que você admira, você fala, vamos lá em casa, vamos jantar, né? O que você faz? Você prepara aquele jantar, você prepara aquela refeição, e você não se sente obrigado em servir a pessoa. Você não sente que aquilo é algo pesado, mas você é honrado, você fica feliz de poder servir os seus convidados, ou servir as pessoas que você estima. E o mesmo deveria ocorrer quando nós estamos servindo aos nossos senhores terrenos. Nós devemos nos alegrar quando nós estamos servindo aqueles que estão numa posição superior a nós. Por que não servir aos nossos senhores, pensando assim, puxa, não são esses que me ajudam a sustentar a minha família? Mas eu sei como o brasileiro pensa. O brasileiro pensa assim, como eu posso tirar proveito dele? Nós não somos chamados a tirar proveito, nós somos chamados a servir. E é isso que nós devemos pensar. Como que eu posso servi-lo da melhor forma, já que ele está se propondo a sustentar a minha família? Por que não agir de boa vontade, de coração, para aquele que me valoriza? Você fala, como que ele me valoriza? Porque se ele não valorizasse, ele tinha te demitido. Ele te valoriza, ele te mantém empregado, ele paga o seu salário todos os meses. Então nós devemos valorizar aqueles que estão cuidando de nós. Paulo fala também que nós devemos servir como ao Senhor e não como a homens. E mais uma vez nós voltamos aqui ao exemplo de Daniel, quando eles forjaram algo para tentar condená-lo e jogá-lo na cova dos leões. Eu vou ler essa passagem, diz assim, Daniel 6,4, então os presidentes e os sátrapas, que seriam basicamente os governadores, procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Irmãos, esse é o nosso chamado, nós devemos ser fiéis em primeiro lugar a Deus, então fiéis sim àqueles que estão nos servindo. A construção de uma catedral é algo que leva anos para ser finalizada, décadas, até mesmo séculos. E cada detalhe faz parte de um todo magnífico quando ela é finalizada e que envolve várias pessoas de várias áreas trabalhando de forma conjunta. E há um relato, esse relato talvez você já tenha ouvido, na era medieval, de certo homem que ele estava trabalhando na construção de uma dessas catedrais lá na Europa. Ele estava encarregado de esculpir parte de uma estrutura que ficaria praticamente oculta, atrás, numa parte interior da catedral, porque alguns blocos de pedra seriam colocados ali na frente, que sustentariam a estrutura da catedral. E aí esse homem foi indagado por um visitante do porquê que ele se dedicava tanto na construção e naqueles detalhes que ninguém veria. E a resposta que nós temos desses relatos é de que esse homem disse, o homem talvez não veja, mas Deus a tudo vê. Deus a tudo vê. Irmãos, assim como esse homem, nós devemos nos lembrar que o nosso serviço é em primeiro lugar a Deus. Nós estamos trabalhando para servir a Deus. E você, quando é que você trabalha? Como é que você faz? Você trabalha apenas quando o seu mestre está vendo? Você só trabalha naquela salinha que tem a câmera? Porque aí você vai na outra que você pode descansar, né? Naquela salinha que ninguém está vendo, essa aí não tem problema nenhum. Ou você se emprega no serviço de modo diligente, porque você sabe que você está trabalhando para Deus. Você faz o seu serviço para agradar a homens, ou você faz o seu serviço para honrar e para glorificar o nome de Deus? Irmãos, eu me declaro aqui culpado por varrer poeira para debaixo do tapete quando eu era adolescente, tá bom? Eu vou explicar, era num acampamento, eu era equipante, mas eu era adolescente, então está tudo desculpado, né? A minha responsabilidade era varrer uma área onde nós fazíamos o nosso culto. E lá naquela área tinha 2 sofás bem grandes, minha mãe não pode nem ouvir isso, né?
e um tapete imenso, que ficava cheio de terra. E aí, ninguém queria fazer isso. E aí me incumbiram disso. E aí eu fiz direitinho um dia, fiz direitinho 2 dias, e no terceiro dia, para debaixo do tapete. E nós fazemos isso hoje em dia, mesmo como adultos. Talvez o adolescente seja desculpado, né? Não façam isso, tá bom? Mas talvez vocês me desculpem por ter feito isso naquela época. Fui pego, né? E depois tive que varrer tudo de novo. Mas a questão aqui, irmãos, é que nós, como adultos, continuamos fazendo isso. Não tem desculpa. Nós não somos mais adolescentes. E nós varremos a poeira para debaixo do tapete, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja. Por último, Paulo traz uma palavra de ânimo. Ele fala sobre as recompensas, no versículo 8. Ele diz assim: certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Todo o bem que eles fizerem, eles receberão uma recompensa do Senhor. Irmãos, existe motivação maior do que essa? Aquele que serve a Deus, além de ganhar o próprio Deus, ele recebe desse Deus recompensas. Isso é algo maravilhoso. E nós não podemos inverter essa ordem. Nós nos deleitarmos com as recompensas e não nos deleitarmos com Deus da recompensa. Porque se nós o fizermos, nós talvez ganharemos a recompensa, mas não o Deus que provê essas recompensas. O texto de Provérbios que nós já estudamos, Provérbios 15:3 diz: os olhos do Senhor estão em todo o lugar. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Irmãos, isso deveria te assustar, e muito. Não há absolutamente nada que fique escondido da presença de Deus. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele não dorme, Ele não dormita, Ele não vacila, Ele não erra. Ele é justo, mas Ele é misericordioso, Ele é bondoso. É um Deus que quer o nosso bem, um Deus que nos recompensa. Talvez a recompensa não venha no aqui, talvez ela não venha no agora, talvez ela não venha hoje, mas ela certamente virá. E nós podemos ter certeza disso. Mas, de novo, se a sua motivação é só a recompensa e não Deus, então a sua motivação está errada. O seu coração está no lugar errado. Você deve desejar a Deus. Veja também que para Deus nós somos todos iguais, Paulo diz. Isso é verdadeiro tanto para os escravos quanto para os livres. Irmãos, qual é a sua posição na sociedade hoje? Sabe de uma coisa? Não importa. Veja que para Deus isso não importa. Ele promete recompensar a todos que agem conforme a sua vontade. Não há melhor ilustração para isso do que aquela dada por Tiago, no livro de Tiago, no capítulo 2. Essa é uma ilustração que deve chamar a nossa atenção de modo bem particular. Diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, interprete por aí, se entrar na nossa igreja, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais?
Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. E olha o versículo 13, irmãos. Tiago diz assim, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Será que nós não estamos agindo assim? Eu não sei qual a circunstância. Estou dizendo que eu vi isso acontecendo no nosso meio. Talvez isso aconteceu no seu coração, na sua mente. Mas, irmãos, essa não é uma mensagem apenas àqueles que estão na posição de servos, que eu sei que é a grande massa da nossa população. No último versículo, nós temos as instruções também para os senhores. E Paulo diz assim, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. O que é requerido dos senhores é um tratamento justo. O que é requerido dos chefes é um tratamento justo. Ele diz, e a vós, senhores, fazei o mesmo para com eles. E o mesmo aqui é uma referência a todo esse proceder que nós vimos. É servir como ao Senhor e não como a homens. E o mestre, o chefe, ele serve aos seus servos como ao Senhor, quando ele lidera de uma forma justa. É servir de boa vontade, é fazer a vontade de Deus de coração, é servir como servos de Cristo, é não trabalhar ou servir apenas para agradar aos homens quando eles estão sendo observados, é obedecer os mandamentos de Deus com sinceridade de coração, como a Cristo, é obedecer os mandamentos de Deus com temor e com tremor. Agora a pergunta é, como que isso se traduz de uma forma prática na perspectiva dos senhores? Irmãos, entendendo que ao liderar bem os seus servos, você está exercendo a mordomia cristã de uma maneira adequada, ou seja, administrando bem o que Deus lhe conferiu para abençoar não somente a sua família e os seus clientes, mas aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade. Então, se você é um chefe, se você é um senhor terreno, se você tem pessoas que trabalham para você, é a sua responsabilidade fazer um excelente trabalho, para que essas pessoas também possam ser beneficiadas e dessa maneira beneficiar os outros. Esse é o nosso chamado cristão. É exercer autoridade, sabendo que antes de tudo, nós estamos debaixo da autoridade de Deus e que nós vamos prestar contas a Deus. Talvez aqui você não tenha nenhum chefe, você seja o chefe, mas você vai prestar contas a Deus. Ele é o chefe, Ele é o soberano. Em segundo lugar, ele diz que os senhores não devem usar ameaças. Um relacionamento saudável, ele não precisa de ameaças para funcionar. Isso vale para todos os âmbitos, para todos os níveis, para todos os tipos de relacionamento. Para o trabalho, como o texto está dizendo aqui, mas também para o relacionamento matrimonial. Irmãos, ameaçar o cônjuge a tomar determinada ação, senão não é saudável. E nós não devemos fazê-lo, não é bíblico. Pelo contrário, a palavra de Deus diz amar, respeitar, se submeter. Ela não fala ameaçar em momento algum, fala sobre amar o seu inimigo, amar o seu próximo, amar o seu cônjuge. Vale também para o relacionamento entre pais e filhos. As crianças que são ameaçadas constantemente, em todos os instantes e circunstâncias, por desobedecerem.
Isso não é saudável, isso não vai ajudar o seu filho. Elas precisam ser comunicadas antes das consequências que elas terão por conta da desobediência. Mas não ficar ameaçando. Você vai lá e lida com aquilo e acaba. Não permanecer naquela ameaça constante. Serve também para o relacionamento entre os irmãos. Relacionamento em que um irmão, uma irmã, acha que pode ditar a vida do outro, simplesmente porque é mais velho, ou sei lá, porque tem mais recursos financeiros, ou coisas assim. E você coloca em xeque o seu relacionamento com o seu irmão, por conta de ameaças. No âmbito do trabalho, ameaçando demitir um funcionário, ou ameaçando processar o chefe, se ele não fizer isso ou aquilo. Irmãos, isso não é saudável, isso não é o proceder cristão, isso não deve ser aquilo que nós buscamos no nosso dia a dia. E veja que tudo isso que nós falamos nessa noite, servos e dos senhores, só é possível tendo por base o reconhecimento do senhorio de Cristo. No final do versículo 9, Paulo diz assim: sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, dos servos como dos mestres, está nos céus, que para Ele não existe, não há acepção de pessoas. Todas as nossas interações, elas devem ocorrer a partir dessa perspectiva, de que o Senhor deles, dos servos, e de vocês, senhores, está nos céus. Irmãos, Ele é o nosso Senhor, nós não somos. Ele é o soberano, nós não somos. Ele é o todo-poderoso, nós não somos. É a Ele que nós prestaremos contas. Por fim, irmãos, em Cristo não há parcialidade. Em Cristo não há parcialidade. Você realmente acha que você é tão especial assim, superior às outras pessoas? Em Cristo não há judeu, não há gentil, não há branco, nem negro, nem japonês, nem absolutamente nada. Em Cristo só há distinção entre aqueles que estão nele, que confiam nele, e aqueles que não estão nele. Essa é a única distinção. Diante de Deus, todos nós somos apenas pecadores, necessitados da graça de Deus. Que Deus possa nos ajudar, irmãos. Que Deus possa nos fazer enxergar quem nós realmente somos e o propósito pelo qual nós somos chamados. Vamos orar? Ó Tu que amas os que não têm amor, é a Tua vontade que eu te ame com coração, alma, mente, força e ao meu próximo como a mim mesmo. Mas eu não sou suficiente para essas coisas. Não há por natureza amor puro na minha alma. Toda afeição em mim deriva de Ti. Eu sou prisioneiro, escravo da luxúria. Não posso te amar, amável como és, até que me liberte, Senhor. Pela Tua graça eu sou livre e Te servirei, pois creio que és meu Deus em Cristo, que por meio dele sou redimido e meus pecados são perdoados. Com essa liberdade sempre Te obedecerei, mas eu não posso andar em liberdade ou mesmo obtê-la por mim mesmo. Que Teu Espírito me leve para mais próximo de Ti e dos Teus caminhos. És o fim de todos os meios, pois se eles não me levarem a Ti, sairei vazio. Ordena todos os meus caminhos pela Tua santa palavra e faz de Teus mandamentos a alegria do meu coração, que por eles eu possa ter alegre conversa contigo. Que eu cresça em Teu amor e manifeste isso aos homens. Espírito de amor, faz-me amável como Jesus. Dá-me seu temperamento benevolente, suas ações beneficentes, para que eu brilhe diante dos homens para a Tua glória. Quanto mais ages com amor em mim e por mim, torna-me mais humilde. Faz-me manso, despretensioso e sempre pronto para Te honrar. Amém.